Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, bem-vinda você, que todos os domingos participa conosco aqui pelo Facebook, pelo YouTube, pelos nossos canais do Estudando o Livro dos Espíritos. Chegamos ao nosso 16º episódio, com muita honra de ter você aqui conosco. Este nosso estudo é transmitido pelo Facebook, depois é disponibilizado também no YouTube. E estamos ao vivo pela Rádio Nova Vida, a Rádio Espírita Nova Vida, lá da cidade de Apodi, para o mundo inteiro. Hoje o nosso convidado, com muita honra, é o nosso queridíssimo Dr. Sebastião Alves, da cidade de Parazinho. E um dos grandes colaboradores, o Dr. Sebastião, coordena, dirige, é um trabalhador assíduo do movimento espírita, né, em uma casa que ele coordena lá em Parazinho, e é também um grande colaborador da Casa Espírita Mensageiros de Luz, lá de Lages. Né? Um grande boa tarde, doutor Sebastião, seja muito bem-vindo. Boa tarde a Costa pelo convite e também a todos os que estão escutando. Espero que a gente possa hoje repassar um pouco do que a doutrina tem de tão interessante, né? E do qual a gente comunga e vive. Muito obrigado. Perfeito, meu amigo. Então, vamos dar início à nossa tarde, trazendo uma mensagem do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição tem como título No Serviço Cristão, e nos diz: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. São palavras de Paulo na sua carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, deste modo, limitam-se a investigações de laboratórios ou de discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantos são os encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes, inconstantes, transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos ao intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro ciclo da vida, quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza da sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente, purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável. Nem tudo que é belo é santo. Nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido,
compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Palavras de Emmanuel, colhidas em Pedro Leopoldo, a 22 de fevereiro de 1950, e colocadas no livro Pão Nosso. Essas reflexões de Emmanuel nos mexe lá no mais íntimo. Mas, doutor Sebastião, lhe convidar para fazer a nossa prece da tarde, de início do nosso estudo. Vamos fechar os olhos, quem está nos escutando, ouvindo e assistindo. Rogar a Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, e ao nosso mestre guia Jesus, como foi citado pelo Espírito Emmanuel, que nos dá luz, força e compreensão fundamentais para que a gente possa continuar empreendendo a nossa jornada e buscando cada vez melhorar. Que o nosso Pai Celestial possa nos guiar nesse dia, nessa tarde de compreensão e entendimento da doutrina, que nos servirá sempre a nossa existência, a nossa jornada. Que assim seja. Ok, que assim seja. E aí, doutor, nós começamos nosso estudo, então, conforme havíamos sido anunciado, a partir da questão 203. Nós estamos aí na parte segunda, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. E esse capítulo vai tratar exatamente desse parentesco e de filiações, né? Parentesco e filiação. Como é que a doutrina espírita vê isso? Para o doutor Sebastião, que está chegando hoje, é o nosso convidado de hoje, e assim, doutor, a cada domingo nós convidamos alguém para estar conosco, partilhando esse momento de estudo, né? Então, a gente aqui traz a pergunta, traz a resposta e trazemos o comentário à luz daquilo que nós aprendemos, aquilo que a doutrina espírita nos trouxe. Antes, deixa eu mandar aqui um abraço grande para quem já está conosco, né? Tem um bocado de gente aqui com a gente já. Alziene, Fátima Ramos, Lourdes Anselmo, Núbia Martins, Sânzia Menezes, todos aí já participando conosco. Mas a questão 203 pergunta o seguinte: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra vem adicionar a vida moral? Essa é a pergunta de Kardec, e é interessante observar que muitas vezes, ao mais desavisado, parece que as perguntas de Kardec às vezes são primárias demais, são infantis demais, né? Mas, na verdade, a gente vai observar o quanto de profundidade e de seriedade há em cada pergunta. E quando a gente fala da Kardec, a gente já comentou isso aqui, né? Nós falamos não apenas da figura, da pessoa, do espírito Allan Kardec, mas de todo um grupo de trabalho, né, que naquela Sociedade Espírita de Paris constituiu com a orientação dos espíritos a doutrina espírita. E a resposta é: dão-lhes apenas a vida material, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Exatamente. Então, doutor Sebastião, para fazer o comentário dessa pergunta, enquanto a gente manda um abraço aqui à dona Ângela Jacinto, aqui do Natal, que está conosco. E quando Costa, para quem está escutando, ouvindo, assistindo, estudando conosco, né, nessa tarde, e nós somos sempre aprendizes, né, porque cada vez que a gente lê o livro, a doutrina espírita, qualquer um dos seus livros, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, porque, como você falou, os conhecimentos as perguntas de Kardec parecem simples, mas tem uma profundidade
muito grande. E aqui ele está mostrando que, como a alma, no caso, quando a gente está encarnado, a alma, a gente fala alma, né? E não o espírito a gente costuma dizer, é uma questão didática, né? Costuma dizer que quando a gente está no mundo dos espíritos, habita o mundo dos espíritos. Então, quando a gente está encarnado, a gente fala alma, né? Ele diz assim, a alma é indivisível. Por que a alma é indivisível? Porque ela é única, né? Então, os pais não criam, os pais são co-criadores, não do espírito, mas sim do corpo físico. Então, é da parte biológica, a parte genética, é que nós contribuímos com a criação divina. Então, nós temos uma participação, sim, na vinda do ser ao mundo, mas nós colaboramos, contribuímos somente com a parte física, a parte genética, biológica, né? Então, isso já é de uma grande importância, embora a gente não seja criadores de espírito, porque nós não somos deuses, nem Deus, ok? Ok, e interessante também outra questão, uma exemplificação. Então, Sebastião, se eu puder baixar um pouquinho o som do seu notebook, para não dar eco. É interessante uma questão, uma exemplificação, né, que Kardec faz, para assim, deixar... Porque Kardec tem muito essa preocupação de deixar as coisas muito claras. E ele vai dizer o seguinte, que pais obtusos, ou seja, um pai completamente idiota, e aqui idiota, lógico, não no sentido pejorativo do termo, mas assim, alguém que tenha problemas com idiotia, né? Ou seja, tem uma deficiência mental, tem algum tipo de transtorno desse tipo, pode ter um filho extremamente inteligente e conhecedor fantástico, e vice-versa. Um pai que é um gênio pode ter um filho com uma obtusidade muito forte. Ou seja, nos provando que não é o pai que transfere conhecimento ao filho, mas os espíritos que trazem essa carga de conhecimento. Pois não, Sebastião? Vamos lembrar aqui de Chico Xavier, né? Não desmerecendo o pai que ele tinha, né? Mas não é isso? Não desmerecendo a figura do pai, porque pai é sempre pai, né? Mas em relação a como se começou a se expressar os seus objetivos na vida, as suas definições, Chico Xavier tem até exemplo de que Chico ele já tinha sublimado a sua sexualidade de uma forma diferente, e o pai, quando ele era jovem, queria levar ele ao bordel, né? Então, para ele introduzir ele na questão do sexo. Então, veja que é um espírito que veio com uma carga moral, e também Chico, aquela simplicidade, a gente não imagina o tamanho da inteligência, né, que ele tinha. Então, é um exemplo, né? Dois exemplos, né? É verdade, é verdade. Bom, sigamos em frente. Dizendo a você que está conosco que você pode participar. Se quiser fazer perguntas, pode fazer a sua pergunta aqui pelo Facebook. Vocês estão vendo, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui de lado, né, acompanhando aqui o que está acontecendo no Facebook, no chat, para trazer sua pergunta, sua contribuição, sua colaboração, tá certo? A pergunta 204 vai dizer o seguinte: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? E a resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. E é muito interessante essa resposta da espiritualidade. Primeiro que nós somos muito tentados a enxergar como família apenas esta existência, dos avós aos filhos, no máximo aos netos, né? E encerra por aí. Quando, na verdade, nós temos uma grande família que se reflete nos dois planos da vida, não é isso? Você vai perceber o seguinte, que a cada existência nós vamos construindo, em geral, e isso está posto, né, no Livro dos Espíritos,
que nós reencarnamos no mesmo núcleo familiar. Nós pertencemos ao mesmo núcleo, em geral, reencarnamos nele, né? Porque é naquele núcleo onde estão as possibilidades daquilo que a gente precisa daquilo que nós precisamos para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento, nosso processo evolutivo, né? Às vezes... Pois não, doutor? E mostra que uma solidariedade entre as existências, não é isso? Isso. Ela, né? Então, a gente, de uma existência para outra, ela sempre mostra o que fala Kardec, uma solidariedade, porque está ligada, e a ligação é de simpatia, né? São espíritos simpáticos, né? Desculpe ter cortado o seu raciocínio. Não, tranquilo. E aí, outra coisa, perfeita essa questão da ligação, porque me leva, doutor Sebastião, a pensar e a verificar o seguinte: quando nós observamos que entre uma existência e outra, e mais outra, nós estamos no mesmo núcleo familiar, nós temos aí uma das grandes provas da justiça de Deus. Porque os comprometimentos obtidos numa outra existência, né? Muitas vezes a espiritualidade nos traz aqueles comprometimentos juntos. É muito comum nós encontrarmos, vamos tirar o termo aqui muito. É comum nós encontrarmos nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, espíritos inimigos ferrenhos de existências anteriores, reencarnados como pais e filhos, para que a relação de amor seja mais forte do que a relação de ódio que existia e possa vencer essa questão. Então, nós vamos percebendo o quanto Deus nos traz, nos provê todas as ferramentas para a gente ser melhor. Muitas vezes a gente é menino resistente mesmo. A gente é renitente, como dizia minha avó Maria Queiroz. A gente é renitente, é menino trabalhoso. Mas a gente está em processo, né? Vamos caminhando, de pouquinho em pouquinho, vamos caminhando. E como nós estamos no mundo de provações, né? Então, a gente percebe, se a gente for ver bem direitinho as relações familiares, né? A gente percebe como tem provações e como os espíritos estão ali por um motivo da justiça divina, como você falou. Então, basta só a gente olhar bem as relações. Eu tenho uma irmã minha que tem só um filho único e eu percebo claramente uma situação dos dois vindo na existência para tentar se reconciliar. Até agora ainda não houve a reconciliação. E eu rezo e às vezes converso com ela, ela não tem a mesma compreensão nesse sentido. Então, ela entende, mas não consegue dar cabo ao que deveria fazer. Mas é isso mesmo, e eu fico pensando assim, só vai chegar um dia que eu vou dizer, olha, prepare-se que vocês vão estar de novo em outras existências, não sou eu que quero, não, é a justiça divina. Sim. E com as consequências, né? Boas ou más que nós tenhamos construído aqui, não é isso? Seguindo, então, mandar um abraço aqui para João Fábio, que está nos mandando boa tarde, também um abraço para Esmeralda Olivier, lá de Laje do Muriaé, no Rio de Janeiro, também nos acompanha aqui todos os domingos. Há uma outra questão, nessa questão 204, né? Sabe aquela pessoa que você passa assim, meu Deus do céu, eu já conheço essa pessoa. Eu tenho certeza que eu conheço essa pessoa, tenho certeza que nunca vi. Mas tenho certeza que há uma... Então, é essa simpatia que nos liga, que nos prova, inclusive, o processo reencarnatório, né? Então, são pessoas que nos foram simpáticas, nós fomos simpáticos a ela numa existência passada e nos reencontramos agora. Podemos estar no mesmo núcleo familiar? Podemos, ou não estarmos, né? E aí ainda chega mais uma outra questão à frente. Um dia, vamos pensar aqui, essa estrutura familiar que nós temos, pai, mãe, filhos, avós, tios e primos, coisa e tal. Um dia, assim, à medida que nós formos evoluindo, essa estrutura se manterá? O que o senhor acha, doutor Sebastião?
A pergunta eu vou precisar que você estava explicando, você está perguntando. Formule de novo. Assim, perguntei assim, pensando nessa questão dessa harmonização, dessa afinidade, dessa sintonia entre os espíritos, e pensando num processo evolutivo, essa estrutura, pai, mãe, filhos, avós, né? Um dia, pensando aí no mundo aí dos mundos felizes, ditosos, coisa e tal, essa estrutura familiar, ela se manterá? É possível que haja uma diluição. É claro que as relações amorosas, o amor ele não muda, né? Porque o amor é uma lei universal. Mas, assim, o próprio Jesus já nos deu um exemplo desse lá quando ele estava nas bodas de Canaã, que quando chegou a mãe e os filhos, a mãe dele e os irmãos, e ele questionou quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Então, Jesus já falava dessa família universal, né? Que é uma família que não vai perder o amor, a essência do amor, da ligação um pelo outro, mas ela vai se diluindo à medida do que essa família ela se torna uma família universal, como Jesus já deixou mais ou menos claro, né? Verdade. Muito bom. Muito boa a sua resposta, porque exatamente isso, assim, hoje, essa estrutura ainda nos é necessária. Exatamente. Pela nossa imperfeição, a gente ainda não consegue, pela nossa imperfeição, nós ainda não conseguimos abstrair além dessa perspectiva. Mas à medida que nós vamos melhorando em conhecimento, avançando nessa melhoria moral, nós vamos começando a verdadeiramente reconhecer, a fazer aquilo que Jesus nos ensinou, a amar a Deus acima de todas as coisas e a todos como amamos a nós mesmos. Aquela história, um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. É isso. Vamos então à questão 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. E a resposta da espiritualidade é: ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Que é bem aquilo que o senhor colocava, né? Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres de fraternidade, porquanto nosso vizinho, ou no vosso servo, pode achar-se um espírito que tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Há um desdobramento dessa pergunta quando diz o seguinte: ela, no entanto, diminui a importância de que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em uma condição muito diversa. E a espiritualidade complementa. É exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de vergonha de contar como ascendente honrado, sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Olha que puxão de orelhas na nossa vaidade, no nosso orgulho, né? Aquela coisa de que eu sou... A gente tem, inclusive, a Globo está reprisando agora uma novela que Fina Estampa, me parece o título, que trata de um negócio bem interessante. Tem uma das personagens que é uma mulher extremamente arrogante, coisa e tal, e por fazer parte, por ser descendente de uma família tradicional, histórica, rica do Rio de Janeiro. E, no final das contas, se descobre que ela era filha da empregada. Mas, apesar, Costa, de ter na Bíblia mostrar a genealogia de Jesus, né? Mas o Cristo, quando chegou,
ele deu todo o exemplo de humildade, né? Ele deu todo o exemplo de estar junto às pessoas mais simples. Então, Jesus é esse exemplo, né? Mas, quando a gente trata-se da gente, e ele coloca assim, que em relação à parte de simpatia dos espíritos, ela estende, ela não destrói, ela estende. Ela diminui em relação a uma questão genealógica, genética, ou seja, de família. Mas tem uma lei natural, que é a lei do esquecimento, quando o espírito reencarna, que isso é uma lei fundamental, né? Porque você imagine se nós tivéssemos conhecimento das nossas existências e da nossa genealogia espiritual, vamos dizer assim, né? A gente sabesse que a gente foi filho de fulano. Então, realmente, Deus não faz nada por acaso. É por isso que não existe nada por acaso, né? Exato, concordo plenamente. Deixa eu mandar aqui um abraço para Sol Caldas, acho que é Sol Caldas e Esmeralda Olivier, que está dizendo bom trabalho, muita paz. Mandando aqui um abraço para nós, tá certo? Obrigado. Bom, vamos em frente, então. E aí eu vou repetir, se você quiser participar conosco, é só escrever no chat aí do Facebook e a gente faz sua pergunta, que a gente, dentro do nosso conhecimento, não somos conhecedores de tudo, né? Nosso conhecimento ainda é, né, igual a sua de professor, mas o pouco que nós temos, nós queremos partilhar. Não é isso, doutor Sebastião? É, isso mesmo. A questão 206 pergunta o seguinte: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? E a resposta: de modo algum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhe estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Interessante. Oi? Dando sentido à questão moral, né? Sim, sim. E interessante que nos traz o seguinte, quer dizer, muitas vezes esse culto ao nome do barão não sei das quantas, do conde não sei do qual, eu sou da família não sei de quem, né? Para aquele espírito, se é um espírito que já alcançou um nível de conhecimento mais elevado, se é um espírito que já desprendeu-se dessa materialidade, aquilo para ele é meio que não diria desastroso, mas incômodo, de certa forma, por ver que o ensinamento moral que poderia transformar a vida daquele espírito que agora está encarnado, deixado por aquele, não foi utilizado. Foi muito mais visto apenas os títulos, né? Os títulos que são coisas totalmente humanas. Totalmente, não diria humanas, terrenas. Olha, Costa, eu não tenho muito o que falar em relação à genealogia, até porque eu nunca fiz um estudo dessa parte da minha família. Mas meu pai, ele tinha algum parentesco muito distante de um padre chamado Padre João Maria, que é muito conhecido aqui no Rio Grande do Norte, né? Você já ouviu falar? Sim. Padre João Maria, né? Padre João Maria Cavalcante. Que Padre João Maria Cavalcante, ele é meu conterrâneo, ele nasceu lá em Jardim de Piranhas, né? Aqui no Rio Grande do Norte. É um padre até que a igreja já tentou, de alguma forma, fazer estudo para canonização, mas, assim, algumas vezes eu dizia, olha, eu sou parente de Padre João Maria. É porque foi um homem bom. Eu não
realmente não chego muito à condição dele, que eu acho que ele foi muito caridoso, foi um homem, deu um exemplo muito grande, muito bom, né, à sociedade, mas, assim, me deixa uma certa felicidadezinha em dizer assim, olha, aquele padre que foi bom, caridoso e humano, foi meu parente. Eu aprendi um pouquinho com ele. E que nós nos espelhemos nos bons exemplos que esses espíritos nos deixam, né? Assim, o fato de um título meramente humano não faz a menor diferença. O que conta e que importa realmente são essas boas práticas. E o quanto o Padre João Maria, por exemplo, fez e devotou-se com tantos outros, né? Muitas vezes anônimos, né? Nós nunca ouvimos falar, mas que o seu trabalho de amor, de doação em prol do próximo. Eu lembro muito, por exemplo, doutor Sebastião, das nossas... hoje é uma cultura que está se perdendo, das nossas rezadeiras, né? Sim. Aquela criança está lá com quebranto, né? Como dizia minha avó, não sei se fala, a sua que é médica dessa área também não vai conhecer também, mas se levava a criança e aquela oração, hoje a gente sabe que aquilo ali é um passe, né? Para nós, o espírito é uma transmissão energética, né? De reequilíbrio, mas aquela doação dada com tanto amor, né? E quantas vezes nós esquecemos de dizer, não, olha, Dona Mariquinha, eu sou da família da Dona Mariquinha. Não, mas Dona Mariquinha, a senhora é tão simples, que o que ela fazia é rezar. Graças a Deus, né? Mas alguém vai dizer, eu sou descendente de Dom Pedro Alcântara de Orleans, Bragança, não sei quanto, não sei quanto. O Costa, e falando em bezedeira... Mas também tem sua devassidão. Costa, falando em bezedeira, eu na minha prática de trabalhar com família, né, do saúde da família, tinha uma senhora lá em Parazinho, eu hoje não trabalho mais em Parazinho, estou em Serra Caiada, aqui no interior do Rio Grande do Norte, mas quando estava lá em Parazinho, essa senhora já desencarnou. Eu ia consultá-la, fazer uma visita domiciliar e atendê-la, e eu fazia questão de tomar a reza dela. Eu fazia a minha parte, aí quando terminava eu dizia, agora a senhora vai rezar em mim, porque eu preciso. Eu quero sair daqui mais leve. É isso. Vamos seguir então em frente, doutor Sebastião? Sim. E, assim, dessa pergunta dos 16, eu gostaria de frisar esse finalzinho, né? Quando diz que traduzindo-se em outras palavras, diz o seguinte, que a gente deve valorizar as boas práticas daqueles que nos antecederam, né? Valorizar é espelharmos-nos para as nossas práticas também. A prática do amor, da caridade, o buscar a justiça tão plena quanto nos seja possível ser, né? E nos espelhando nos exemplos daqueles que nos antecederam. E é isso que nos torna referencial para melhorar. O maior referencial que nós temos, o maior e melhor referencial, chama-se Jesus, né? E muitas vezes nós falamos muito em Jesus, professamos em momentos solenes, em momentos festivos, Jesus, mas nos esquecemos de viver Jesus, conforme ele nos ensinou, né? Isso é o maior referencial de bondade, de amor, de justiça, de valores morais elevados, que, pelo menos, que o planeta Terra conhece. É isso? Então, desde já, a gente tem que se preocupar, não com... quando a gente fala dos nossos antepassados familiares, na nossa genealogia, não com aqueles que tiveram títulos, que foram... É muito comum, né? Os prefeitos, deputados, fulano de tal, meu primo, senador... Não, nunca tive nenhum senador primo, não. Mas, assim... Eu nem vereador. Mas a gente tem que se preocupar com aquela pessoa que era benzedeira, que gostava de fazer o bem, transmitir coisas boas, e que era da nossa família e que a gente poderia ter felicidade. Não orgulho, porque orgulho não é um bom sentimento, mas felicidade, né, de pertencer, dela pertencer à nossa genealogia. Então, isso é muito interessante, né? Isso é muito importante, a gente sabe. A gente dá valor a essa questão.
eu aproveitar para dar aqui um abraço para Diacis Alves, lá de Açu, está nos acompanhando, e também Betânia Dantas, em Campo Redondo, também está conosco aqui participando do nosso estudo deste domingo. E aí nós seguimos, agora pegando um novo item chamado de parecenças físicas e morais. A questão 207 pergunta o seguinte: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecência física. Transmitirão também alguma parecência moral? E a resposta é não, que diferentes são as almas ou espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Opa! Aí a gente começa a ver que muitas vezes você pode ter muita questão do livre-arbítrio, a questão da escolha. Eu tenho uma frase que eu utilizo, que assim, eu sempre que possível, eu faço uso dessa frase de dizer que todos nós somos produto das escolhas que nós fazemos. Né? Muita gente atribui, porque Deus quis assim, é o destino. Destino é uma questão de escolha. Né? Sou eu que decido a fazer boas ou más escolhas e assumir as boas ou más consequências a partir disso. Né? Então, porque Costa, nas escolhas está a nossa ação, a gente pondo ação na nossa liberdade, né? O livre-arbítrio. Então, as escolhas nada mais é do que aquilo que a gente, como ser racional, a gente possa dar uma direção ao nosso livre-arbítrio. Então, a gente faz as escolhas. Isso. E um detalhe, assim, não é, muitas vezes nós temos visto assim, no nosso cotidiano pai, mãe de elevados valores morais, mas filhos que se desvirtuaram. Né? Ou o inverso também. Você tem pais aí desajustados, mas que têm filhos focados num processo de melhoria. Ou seja, não é que é óbvio que o ambiente, né, o ambiente onde esses espíritos coabitam traz alguma influência, mas é a decisão de cada um de assumir ou não aquele ambiente, seja ele bom ou maléfico. Embora ele inclusive desdobra aí essa pergunta, né? Ele diz de onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre os pais. Aí vem a questão da simpatia, né? A simpatia, ela parece que é aquela cadeia de ligação entre uma encarnação e outra, entre uma existência e outra, e entre a união dos simpáticos, dos grupos simpáticos, né? Mas essa questão que você está dizendo aí é bem interessante, porque quando a doutrina trata disso, não exclui a questão da responsabilidade educativa dos pais, né? Então, você veja que, mesmo que você seja um pai que tenha toda uma moral, que possa dar o melhor exemplo ao filho, e o filho desvirtua, na justiça divina você está fazendo ou não a sua parte. Se está fazendo, realmente está dando o melhor exemplo, a melhor educação, as melhores orientações, porque isso pesa na justiça de Deus. Você tem que educar, mesmo que você tenha o filho mais isso é uma aprovação, né? Que tenha algum familiar seu desvirtue, vamos dizer assim, a ovelha negra da família, que sempre tem, né? A ovelha negra da família, você tem 5 filhos, 10 filhos, nenhum é igual ao outro, que não espírita é igual a um ao outro, todos são diferentes, né? Então, mas tem alguma semelhança física, tem muito, mas moral, à medida do que a simpatia aproxima esses indivíduos. Mas aí, a partir do momento que são postos no palco da vida, da existência, cabe aos pais tomar a responsabilidade da educação. E diz mais, o livro dos Espíritos diz assim, se falharem, vão ser culpados. Isso é uma provação. Verdade. Essa responsabilidade ela deve ser inequívoca para todos nós.
né? Muitas vezes, e aí nós vamos observar que os abandonos parentais, né, sejam de qualquer forma, vão gerar para quem abandonou, no caso os pais, consequências, né? Porque, até porque existe um negócio chamado planejamento reencarnatório. E, de alguma forma, ao receber, por exemplo, o meu filho, eu tenho, nessa existência, tenho um filho com 18 anos, mas eu, de alguma forma, eu tenho consciência disso? Não. Consciência plena? Não. Mas, de alguma forma, muitas vezes nós somos consultados, né, conversados durante o desdobramento do sono. Né? Enquanto o corpo está lá dormindo, o espírito não fica vagabundeando, não, viu? Bom, tem uns que ficam, mas não é o caso. A gente vai assim, e participa de alguma forma dessa coisa. Então, e porque há, como o doutor Sebastião colocado, essa questão da afinidade, dessa harmonia entre nós. Então, esse grupo familiar, nós, trazendo lá para o início do nosso estudo, essa questão do grupo familiar, ela é muito importante porque é um grupo que está mais ou menos harmonizados. Alguns que podem auxiliar quem está mais atrás, né? E outros que estão lá atrás precisam ser auxiliados. Aí, de vez em quando, aparece aquele que não faz parte do grupo familiar. No, rapaz, é aquele que difere. Você tem a família inteira, vamos dizer, 10 filhos. Tem aquele que é completamente distante de tudo que você possa imaginar do que aquela família coloque, viva, né? Vai de encontro aos valores da família. Isso. Assim, né? É exatamente aquele que vem para integrar-se a esse grupo por uma necessidade dele de evolução. Mas também numa outra via, a necessidade desse grupo familiar de harmonizar-se na convivência com aquele ser. Então, vamos observar que tudo é uma linha, uma via de duas mãos. Né? O que vai também volta. E nós crescemos mutuamente, evoluindo de maneira conjunta. Pois não, doutor Sebastião? Essa pergunta é bem interessante, porque faz lembrar o seguinte: eu que lido muito com pessoas, é muito comum os pais, né, sentirem culpados por ter, de alguma forma, falhado, entre aspas, né, na educação dos filhos. Porque a concepção comum, nós espíritas já temos uma concepção diferente de que os espíritos são individualizados, então nós não criamos espírito, mas os pais, a tendência normal, natural, é pensar que os filhos são, a parte moral dos filhos são produto dele. Quando, tipo assim, esse menino que nasceu, que foi gerado do meu útero, que foi feito numa relação, né, entre pai e mãe, veio de uma forma tão diferente. E aí já começa a haver aquela culpa, porque a concepção é como se aquele ser, vamos dizer, em espiritual, ele tenha gerado, você tenha contribuído com isso em relação à parte moral. E, de fato, você não pode se sentir culpado porque você não criou o espírito. Agora, você pode sentir uma culpa de responsabilidade se você, se Deus, ao colocar nas suas mãos um ser que você tem que tomar conta naquela existência, aí você falhar na educação. Aí é outra coisa. Mas a tendência natural é que os pais se sintam culpados porque os filhos está no mundo da droga, está participando de grupos de assalto, está, de fato, sendo contrário à moral familiar, aos valores familiares, né? Aos valores, né? Que muitas vezes esses valores, se a gente for pensar bem, é muito questionável, né? Tem famílias ou grupos que são valores muito rígidos pela uma questão cultural, né? E que é muito questionável. Às vezes os filhos são rebeldes porque muitas vezes não se enquadra, né? Você tem uns pais antigos, uns filhos na modernidade, os pais querem que eles pensem como eles, e espírito não vai pensar como eles são individualizados. Então, isso é a essência que
daria aqui uma tarde toda para a gente discutir isso. Com certeza. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para Ana Delfina Cabral Santos, está lá em Campina Grande, também nos acompanhando. Boa tarde, Delfina. Abraço para você, minha querida. Ana Delfina é minha colega de infância, lá da Rua do Córrego, no Açu, a minha querida terra natal. Mas vamos em frente. A questão 208 já foi colocada, né, nas nossas discussões. Eu vou pular, então, para 209, que diz o seguinte: porque pais de bons... A 209 também nós já abordamos isso, né? A questão de pais bons que os filhos parecem desvirtuados, né? Também não é culpa do pai, mas se o pai e mãe não assumem esse compromisso com o auxílio na transformação moral desse filho, também é responsabilidade dele. Mas vamos para 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo a informação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Ou seja, a pergunta é mais ou menos a seguinte: eu posso rezar para ver um espírito bom e não um espírito de porco? E a resposta é não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma aprovação para os pais. É isso que o doutor Sebastião colocava, né? É uma aprovação, é uma oportunidade de que nós, pais, possamos, além de compreender, nos melhorarmos. A Lucila Liberato está em Campo Grande, aqui no Rio Grande do Norte também, nos mandando aquele abraço, né? E bênçãos. Mas é isso, né, doutor Sebastião? A minha prece não é que vai mudar aquele espírito que eu vou receber como filho. Não, esse aqui eu não quero, como se fosse um supermercado. Esse aqui é bonitinho, eu quero. Não, esse aqui eu não quero, não. Tem aí as simpatias, mas também o processo, como você falou, existe um processo reencarnatório que é debatido lá em cima. Muitas vezes, a gente participa, claro que a gente participa, mas a coisa vem lá de cima também, né? Esse processo reencarnatório. As necessidades não deve ser compartilhada, a necessidade do filho e do pai. E a necessidade primeiro tem que ser do filho, porque o espírito, quando vai reencarnar, ele precisa melhorar. E se os pais têm algo a dar, é os pais que vai colaborar. Às vezes tem o contrário. O filho vem para ajudar os pais. Mas é um processo mais lá de cima, mais complexo. A gente não tem como interferir. E é interessante, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, agora ao vivo e também depois, assistindo depois, né, lembrar o seguinte, que nós aqui temos uma abordagem, né, trazemos uma abordagem, né, que é a nossa visão a partir da doutrina espírita, mas que o seu conhecimento não pode se limitar a isto. É preciso que você vá, que você investigue, busque literatura, agora literatura séria. Tem muita gente lendo muito de tudo e esquecendo da base, da origem, da fonte. Quer conhecer a doutrina espírita? Quer conhecer espiritismo? Leia Kardec. O resto é complementar, mas primeiro leia Kardec. Tem um bocado de gente chegando aqui agora. Deixa eu ver aqui. O meu amigo Cacau, lá de Laje, está aqui conosco. Joás Ferreira de Andrade, aqui do Natal, está nos perguntando o seguinte: não seria interessante pensar que todo ser nos ensina? E nos dando boa tarde. Mas é verdade isso, né, doutor Sebastião? É uma lei. É uma lei. É natural, isso é constante, não é isso? Se não fosse uma lei, a lei de convivência, Deus não botaria a gente junto um do outro, estaria um no canto, outro no outro, né? Bem longe um do outro, né? Isso é tanto uma lei e prova que agora na pandemia a gente ficou meio agoniado nessa história de não estar relacionando-se. Relacionar faz parte. E hoje, com o mundo virtual, aí a coisa ainda vai ficar melhor, embora essa relação à distância, mas cada vez nós estamos relacionando mais. Isso é lei. Verdade. Jorge, obrigado pela sua participação, meu querido. Fernando Caldas, meu amigo, meu colega de academia, Fernando Caldas, também está conosco.
Vamos então à próxima pergunta, que acho que a gente não vai conseguir vencer a pauta, viu? Pensou ir até a 217, mas acho que não vai dar, não. Porque o papo está tão bom. Na 211, pergunta assim: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormentes e gêmeos? E a resposta é: são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estarem juntos. A resposta já está a resposta já está dada, né? Exato. Dois espíritos que se harmonizam, que se completam. Não é aquela história de alma gêmea, tá, gente? Essa história de alma gêmea é meio complicado isso. Você pode pensar no lado romântico da coisa, perfeito. Mas no lado prático, dizer que existe alma gêmea seria dizer que Deus criou um espírito faltando um pedaço. E Deus nada faz de imperfeito. Tudo na obra de Deus é perfeição. Então, o que acontece de prática é que os espíritos se harmonizam, se afinizam e vão vivendo experiências juntos e se elevando, evoluindo juntos. Daí, então, a resposta aí já está bem clara. Não é isso, Ana Delfina? Tá. Ana Delfina está lembrando aqui as traquinagens lá na Rua do Córrego, lá em Açu. 212, a pergunta 212. Há dois espíritos, ou por hora, ou por outra, duas almas nas crianças, cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Essa é bem a sua área, doutor? Né? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que vos façam parecer, em muitos casos, uma só. Né? São crianças que nascem ligadas umas às outras. Né? Às vezes a gente já viu a questão de criança que nasceu com a cabeça dividindo a cabeça, dividindo o estômago, isso por aí afora. Né? A gente já viu vários casos desses. E aí a espiritualidade vai nos dizer de que mas a semelhança entre elas é tal que muitas vezes nos parece um só. Aí vou deixar para o senhor, que isso é bem sua área. Há uma disformidade em relação, por exemplo, a crianças que nascem com corpos ligados, né? Até compartilhando órgãos. Criança que nasce com um coração só, dois seres, mas a gente nunca viu que tenha um só. Sempre tem a semelhança de dois, embora compartilhe alguns órgãos, mas tem a semelhança de dois. Muitas vezes tem uma questão aí aos nossos olhos que mostra uma genética que foi alterada. De alguma forma, houve uma disfunção genética nesse sentido, né? Mas que ali está habitando dois espíritos, como a pergunta anterior falou, estão com semelhança de simpatias, né? E são muito simpáticos, muito semelhantes, e às vezes um ao outro se confunde a ponto de ficar com dificuldade de um nascer separado um do outro. A semelhança é tão grande, né, de semelhança de sentimentos e coisas mais, que numa situação dessa, Costa, tem mais coisas para se entender, né? E a doutrina espírita, é claro, que está dizendo, olha, existe aí uma existência que nas reencarnações tem a simpatia, tem uma outra, e os espíritos estão ligados, porque nascem dessa forma, não só a genética vai explicar, e, aliás, não explica, porque ali está mostrando uma coisa disforme, e que a gente fica só mostrando a parte biológica, mas na questão da parte espiritual, dos espíritos que estão habitando aquele corpo aparentemente um, mas são dois, é uma coisa que poderá ter explicações que a gente nem imagina o que está, né? O que está na existência desses dois espíritos. Exato, né? Vem na estrutura dessa existencial desses dois espíritos, né? Exato. E aí, nosso amigo Cacau, lá de Lages, está dizendo aqui o seguinte: parece que o irmão Sebastião vai ter que voltar para continuar essa live na próxima semana. Não é só eu, não. Costa aí que... Costa é o professor. Eu sou aluno. É isso, rapaz. Somos todos aprendizes nesse palco da vida. E vamos a 213, é isso? Vai ser a nossa última questão, porque o nosso tempo já está chegando ao final. A 213, que diz o seguinte: pois que nos gêmeos
os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles. Não é de regra que sejam espíritos simpáticos, nos diz a espiritualidade, os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam lutar juntos no palco da vida. Opa! E aí, meus queridos, a gente vai encontrar a gente vai encontrar situações de que irmãos gêmeos são completamente avessos um ao outro, mas como explicar isso? Assim como espíritos simpáticos reencarnam juntos para uma nova experiência, espíritos antagônicos, antipáticos um ao outro, também reencarnam juntos, e a espiritualidade, e Deus permite que isso aconteça, para que a relação entre eles possa, de alguma forma, minorar esse ódio, possa reduzir esse ranço que existe entre eles. Né? O amor em família, a relação familiar, provê muito isso. Né? Lógico que o espírito tem livre-arbítrio, né? E aqueles dois espíritos podem continuarem se degladiando, né? Mas, em geral... Pois não, doutor Sebastião? Só para concluir aqui o raciocínio, em geral, essa relação de família, a relação de amor dos pais que o receberam, dos espíritos que o receberam como pais, né, provê uma condição para, pelo menos, minimizar esta relação de ódio entre esses dois espíritos, para que uma próxima existência, ou outra, sabe-se lá quantas, essa relação já possa estar bem mais apaziguada. Pois não, doutor? Porque uma das coisas que a gente não tem o controle, uma das coisas que diz assim que é imposta por Deus é a reencarnação, né? Porque é uma necessidade. Então, essa simpatia, ela não quer dizer só uma simpatia que sejam espíritos se amando, né? Não, as simpatias também, pela uma questão de justiça e necessidade, ela pode acontecer também, essa atração simpática, por uma questão de um reajuste, como você falou, um reajuste. Isso. Mas, meu caro amigo, meu caro irmão, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Uma pena, realmente, porque o papo está tão bom, né? É muito bom conversar com você e poder trazer, partilhar esses conhecimentos, partilhar esses momentos, né, com os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Né? Então, agradecer por demais a tua presença, já deixar aqui o convite para que o senhor retorne outras vezes, tá certo? Bate-papo que flui, essa conversa que flui de maneira tão gostosa, né? Que nem vê o tempo passar. Quando eu olhei aqui, meu Deus do céu, já estamos no final. Então, agradecer ao doutor Sebastião e já atendendo ao pedido de Cacau e também ao meu próprio, lhe convidar para que o senhor retorne, né, numa data próxima. Eu espero que, como aluno, não tenha lhe dado trabalho, né? Então, a recíproca é verdadeira. E se você me convidou, certamente é porque eu não dei trabalho. Então, desde já, eu agradeço o convite e vamos sempre, sim, à medida do que nós tivermos condições de estar aqui, porque a gente sabe que, às vezes, nós temos tarefa também desses horários, né? Às vezes eu viajo para Parazinho, eu viajo, né, para fazer trabalhos em Parazinho e só volto no domingo à tarde, né? Mas hoje foi um domingo que eu estava livre, graças a Deus, porque eu confesso a você que aprendi, viu? Muito bom, muito bom. Doutor, vou pedir que nos dê a honra da nossa prece de agradecimento da tarde de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso coração a Deus. Vamos pensar em nossas famílias, nos relacionamentos, para pedir a Deus que possamos ter discernimento, possamos ter humildade,
para sobre a égide no nosso amor para com nossos familiares e próximos, levar essa existência de forma a que todos possam ganhar neste palco da vida. Muito obrigado a todos os nossos mentores que estiveram emanando luz para que hoje nós pudéssemos levar até a todos um pouco de conhecimento dessa doutrina que nos põe, que nos faz melhor no palco da vida. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado, doutor Sebastião. Um grande abraço. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Está aqui a Ana Delfina, lá de Campina Grande. Convide para o próximo programa do doutor Sebastião. O senhor já fez plateia, viu, doutor? Seja muito bem-vindo sempre, tá certo? A gente vai combinar aqui o seu retorno para breve, se Deus quiser. Muito obrigado. Compatibilizando sua agenda e a nossa, tá certo? A vocês, nosso melhor muito obrigado pelo carinho, da atenção, da presença de vocês, aos amigos e irmãos da Rádio Espírita Nova Vida, lá de Apodi, que nos transmite ao vivo. Um grande abraço, nosso carinho, nosso melhor muito obrigado, e que Jesus, com a sua divina e magnânimo amor, nos envolva, nos traga uma semana muito feliz, de muita paz e de muita felicidade. Até breve. Amém.